Dá prosseguimento nosso conteúdo, nós hoje vamos falar sobre revisão criminal. A revisão criminal ela está prevista nos artigos 621 a 631 do Código de Processo Penal. Tá? A primeira coisa mais importante que nós devemos ter sobre essa definição é que a revisão criminal ela não é recurso. Revisão criminal nada mais é do que, fazendo uma analogia com o processo civil, é uma ação rescisória do processo penal. Então, vamos lá. Revisão criminal é uma ação rescisória no processo penal. Só que no processo penal nós não damos o nome de ação rescisória, nós damos o nome de revisão criminal. Essa é a nomenclatura para o processo penal. Aliás, a gente tem uma série de denominações diversas das denominações que existem no processo civil. Essa é uma delas. O que nós precisamos saber disso? Então, a primeira coisa, isso não é um recurso, isso é uma ação, certo? As hipóteses dessa ação estão previstas no 621. O prazo dessa revisão está no 622. A legitimidade para a revisão criminal está no 623. A competência da revisão criminal está no 624 e uma possível indenização no 630. Vamos lá. Então, vamos explicar as situações. Eu não vou ler o artigo para vocês conseguem ler o artigo dentro de casa. O que a gente precisa compreender? É a interpretação da norma. Isso é uma ação rescisória. Quando é que é cabível essa ação rescisória no âmbito penal? No âmbito processual penal. Se você for ler o 622, ele vai dizer que a revisão criminal é cabível a qualquer tempo. Então, é cabível a ação rescisória a qualquer tempo. Olha lá. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes de extinta ou após a extinção da pena. Assim, professor, mas qual a necessidade de eu entrar com uma revisão criminal após a extinção da pena? Exatamente para isso que serve 630. Às vezes o agente realiza um pedido de indenização porque ele foi condenado anteriormente de forma ilegal, de forma injusta. E aí você pode pedir, dependendo da situação, uma indenização. Nós ainda vamos abordar isso um pouco mais para frente. Mas além da indenização, caso você não queira, você tem a sua indenização, entre aspas, seria uma indenização moral, onde você tem o reconhecimento de que você não cometeu aquela conduta criminosa, certo? Então, por isso que ela é admitida a qualquer tempo, mesmo durante... Lógico que eu preciso ter o trânsito julgado, porque durante o processo eu entro com os recursos cabíveis, certo? Mas, e quem corrobora isso, após o transjulgado, é exatamente o 621 caput, que ele fala assim: a revisão dos processos findos será admitida, ele diz as hipóteses. Então, processo findo é processo transitado em julgado. Processo transitado em julgado, processo de conhecimento. Por que o processo de conhecimento? Porque lá no 122 ele fala que eu posso ter antes da extinção da pena ou após a extinção da pena. Então é transjulgado do processo de conhecimento, mas não do processo de execução. Tá? Nesse caso, a revisão criminal ela vai seguir, independente da modificação ou não do entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas ela vai seguir sempre o posicionamento de que o transjulgado, nesse caso, é transjulgado em todas as instâncias, seja a primeira, segunda, STJ ou Supremo Tribunal Federal. Em todas elas que você vai ter que ter, obrigatoriamente, o processo terminado nelas, certo?
Então, independente, mesmo se amanhã ou depois o STF dizer que eu posso executar a pena na segunda instância, a revisão criminal ela só vai caber quando o processo, em sua totalidade, ele tenha se encerrado e, consequentemente, você tenha um processo findo, processo de conhecimento findo, certo? E o processo de conhecimento findo, ele não precisa, como nós já discutimos isso antes, ele não precisa perpassar por todas as instâncias judiciárias, mas ele precisa o quê? Ele precisa ser encerrado. Se ele tiver em tramitação e nas instâncias superiores ou no Supremo, consequentemente não cabe revisão criminal e a partir daí eu tenho a característica de que não é cabível a revisão criminal, certo? Quem pode fazer revisão criminal? Quem pode fazer revisão criminal é o próprio réu. A legitimidade, quem vai dizer isso é o 623. A legitimidade é do próprio réu, onde ele quer se ver livre das situações ou das acusações anteriores. Ou, se ele morrer, claro, no caso da sua morte, pelo seu cônjuge, pelos seus ascendentes, descendentes ou irmão. Certo? Então, o que significa dizer? O réu tem legitimidade para oferecer a revisão criminal após o processo findo. Caso ele morra, mesmo que ele já tenha cumprido a pena, mesmo que ele não esteja mais aqui, qualquer um da sua, que seja ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, deterá a capacidade de legitimidade para propor a revisão criminal. Mais uma vez, por quê? Seja para critérios de indenização financeira, seja para critérios de indenização moral para reconhecimento da não prática criminosa. Então, por isso que a legitimidade ela se estende um pouco mais em relação a isso. Então, eu falei de prazo, falei de legitimidade, falei que não é recurso e sim ação. E aí nós passamos para as hipóteses do 621 da revisão criminal. No 621 possuem 3 hipóteses, mas na verdade são 4 hipóteses e não apenas 3. E aí vamos explicar cada uma delas, certo? No 621 fala, a revisão dos processos findos será admitida 1. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou evidência dos autos. 2. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Ou 3. Quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine, autorize a diminuição de pena. Legal. A própria leitura já traz uma interpretação da norma, tá? Então, vamos lá. Quando é que eu vou entrar com revisão criminal? Bem, se a sentença condenatória ela foi contrária ao texto expresso da lei, eu posso pedir a revisão criminal e, consequentemente, pedir para que a legislação ela seja aplicada da forma correta. Se a sentença condenatória ela se fundou, se baseou, se sustentou dentro de um depoimento considerado como falso, eu posso determinar que aquela sentença seja reanalisada, aquele processo seja reanalisado, revisado, ação rescisória, revisão, que aquele processo seja revisado, para que a partir daí eu possa ter um julgamento de forma correta. E na terceira hipótese, onde eu tenho prova da inocência do acusado ou que eu tenho alguma situação de diminuição de pena. Se nós observarmos, ainda tem alguns comentários para fazer sobre isso. Se nós observarmos todas as 3 hipóteses, da interpretação dessas 3 hipóteses, eu falei que são 4, eu estou analisando as 3 primeiras. Da interpretação dessas 3 hipóteses, nós conseguimos tirar delas, olha só, vou dar ênfase agora para vocês, tá? O que eu quero para vocês observarem de onde eu vou extrair essa fundamentação e vou extrair a fundamentação para a quarta hipótese. Quando você lê a revisão dos processos findos será admitida, primeira hipótese, quando a sentença
condenatória. 2. Quando a sentença condenatória. 3. Quando após a sentença descobrir novas provas de inocência do condenado. Ou diminuição da pena. Então eu tenho sentença condenatória que se fundou em contrária à lei. Sentença condenatória que se fundou em documento falso. Documento, depoimento, testemunho falso. Sentença que prova que me dá inocência ou situação que me traga uma diminuição de pena. Senhores, se vocês observarem nesses 3 incisos, todos eles são para beneficiar o réu. Isso significa dizer, interpretação da norma. Não existe revisão criminal que seja para prejudicar o réu. Então, eu não posso ter revisão criminal para prejudicar o réu. Teve um dia numa sala de aula que eu falei para vocês, pessoal, se lembra quando eu fui falar dos princípios na sala de aula? Não, falei na sala de aula também para vocês, mas eu repeti na aula. A aula já foi online, mas na sala eu falei com vocês, quando eu falei algumas hipóteses posteriormente. Mas enfim, se lembra do princípio da convalidação das nulidades? Que as nulidades só serão convalidadas se forem relativas, as nulidades não são convalidadas. Lá atrás eu falei para vocês que se a nulidade for absoluta e transitar em julgado, ela será convalidada, ela não vai ser acatada. E por quê? Por um motivo bem simples. Por qual motivo? Porque não cabe revisão criminal para prejudicar. Não cabe revisão criminal para prejudicar o réu. A revisão criminal ela só cabe para beneficiar. E por que eu estou falando isso? Simples. Porque as regras de caracterização das normas está interligado com condenação, inocência e diminuição de pena. São essas 4 hipóteses? Não. Se vocês forem lá no 626, eu encontro a 4ª hipótese. Por quê? Olha o que diz 626. Julgada procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Absolver, modificar a pena, aplicar a pena correta, modificar a classificação, porque a condenação não foi em cima da legislação correta. Vamos imaginar que o juiz condenou em lesão corporal gravíssima e era lesão corporal grave. O próprio tribunal pode alterar a classificação do crime, porque a condenação não observou a estrutura da legislação, ou então o próprio tribunal pode cancelar a aplicação da pena, modificando a pena, enfim. Mas ele no final fala em anular. E aí alguns doutrinadores, um tempo atrás, começaram a dizer o seguinte, não, então, nessa questão do 626, quando ele fala em anular o processo, esse anular pode ser tanto para a acusação quanto para a defesa. E aí os nossos tribunais, há muito tempo, isso já é unânime, apesar de não ter uma unanimidade na doutrina, mas os nossos processos, na grande maioria, não vou dizer unanimidade, mas na grande maioria, na hora que eu faço a interpretação dessa norma, ela tem que ser de acordo com o quê? De acordo com as hipóteses previstas no 621. E as hipóteses previstas no 621 são todas as hipóteses de beneficiação ao réu. Ou seja, é numa sentença condenatória, ou numa inocência ou numa diminuição de pena. Então, na hora que eu vou falar de anulação de um processo, de nulidade de um processo, essa nulidade tem que ser uma nulidade que prejudicou o acusado. E aí cabe também essa 4ª hipótese de revisão criminal por ocorrência de nulidade num processo. Agora, qual a nulidade num processo? Aí fica simples. A nulidade que é cabível de
de revisão criminal é a nulidade absoluta, certo? Porque a nulidade relativa, se não for arguída no tempo oportuno, ela se convalida. Porém, a nulidade absoluta, ela ainda persistirá durante o processo, mesmo depois do processo findado, para a defesa. Para a acusação não vai, porque não tem revisão para a acusação, mas para a defesa ela continua sendo mantida e nada impede que exista uma revisão criminal para reconhecimento de uma nulidade absoluta. E se essa nulidade absoluta for reconhecida, eles anulam todos os atos posteriores, que é o princípio da causalidade da nulidade. Se lembra? Toda nulidade projetará a sua nulidade para as causas que são subsequentes. Alguns falam dos frutos da árvore envenenada, é a mesma regra, o mesmo princípio. Então, se de uma nulidade ocorre todos os atos posteriores, se aquele ato teve uma nulidade, todos os atos posteriores serão nulos. Você lembra do exemplo que eu falei para vocês dentro da sala de aula, no qual eu disse, num processo que o Clover me passou, no qual a gente conseguiu a nulidade absoluta, porque o cara não foi intimado para audiência de instrução e julgamento do tribunal do júri. Como ele não foi intimado de forma pessoal, como definido por lei, a nulidade se torna absoluta e o processo tem que ser anulado. E o que se anula? Tudo depois. Como é que isso foi feito? Pela revisão criminal. De que forma? Através do reconhecimento do 626, que determina que o processo será anulado para revisão de forma favorável ao réu, de acordo por analogia às hipóteses do 621. Então, por isso que a característica da revisão criminal, ela cabe única e exclusivamente nas hipóteses determinadas para benefício do acusado, seja entre aquelas do 621, seja naquela que está no 626, aonde ele estipula o caso de nulidade. Nesse caso, nulidade absoluta, e essa nulidade é absoluta apenas para o réu e não para a acusação. E aí nós trazemos as informações aonde que no inciso primeiro a revisão criminal ela se torna mais simples, porque basta eu caracterizar ou demonstrar que a sentença condenatória está contrária à lei ou está contrária à evidência dos autos. A evidência dos autos, existe uma discussão doutrinária, se a evidência é uma evidência total ou uma evidência parcial, certo? Porque já que o juiz tem um livre convencimento, ele pode julgar da melhor forma possível. Só que no juiz de direito, no julgamento por um profissional do direito, por um magistrado, esse livre convencimento tem que ser baseado na legislação. Então, em tese, ele não pode alterar isso. Se eu tenho uma evidência nos autos que houve uma tentativa de homicídio e o juiz... Se eu tenho... Eu não posso por homicídio, porque homicídio é outra característica. Se eu tenho nos autos comprovado que isso foi um crime de furto, o juiz não pode aplicar um crime de roubo, certo? Porque aí ele estaria saindo da esfera tanto legal quanto da prova das evidências dos autos. Como eu falei, isso se torna fácil porque basta você demonstrar a evidência dos autos e basta você demonstrar que o juiz está aplicando a legislação correta que ele aplicou de forma errada. Provavelmente isso é uma revisão criminal bem difícil de se ter, porque nenhum juiz vai aplicar uma lei fora dela ou vai aplicar contra a prova dos autos, até porque eu vou poder recorrer, isso vai para um outro grau de jurisdição, uma outra análise, consequentemente isso vai ser revisado anteriormente pelo próprio trâmite normal do processo de conhecimento. Mas pode ser que aconteça, é difícil, mas não impossível, certo? Já na segunda hipótese, quando ele fala sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, aí eu preciso demonstrar a falsidade do documento. Muitas vezes vou precisar de uma prova pericial para isso, certo? Vou precisar muitas vezes de uma
de uma perícia técnica num processo ou naquela prova documental para testar aquela falsidade, certo? Ou do documento ou de um exame. Agora, num depoimento, aí eu teria que ter o reconhecimento pelo próprio depoente de que prestou um depoimento falso, não é isso? A título de exemplo, eu tive acho que eu já devo ter comentado com vocês, mas eu tive uma ação rescisória na qual eu pedia a revisão da sentença condenatória, porque o juiz se baseou no depoimento das vítimas, nas quais os depoimentos eram falsos. Na época que as vítimas prestaram depoimento, elas eram crianças e elas tinham dito que a pessoa tinha abusado delas. Essas crianças cresceram, quando tiveram 18 anos, elas foram junto com o acusado no meu escritório e falaram que elas não tinham sido abusadas, que aquele depoimento delas tinha sido realizado, tinha sido feito porque o namorado da mãe, salvo engano, o namorado da mãe tinha obrigado eles falarem daquele jeito, sob pena deles apanharem, sob pena deles não morarem mais com eles e tal. E aí eu fiz com que eles assinassem uma declaração dizendo que o que eles tiveram, que eles depuseram no processo no passado, tinha sido falso. Eles assinaram, reconheceram firma, o tribunal mandou ouvir eles, e aí na hora que eles fizeram a oitiva deles, eles prestaram o depoimento de novo, dizendo que não tinham, que naquela época eles tinham falado de forma falseada e que eles não tinham sido abusados e que agora estavam falando da verdade. E aí, consequentemente, eles acabaram tendo, o processo foi revisado, e, enfim, eu preciso, nesse caso, reconhecer, se for a situação, nos documentos nos documentos e exames, eu preciso de prova pericial. Já nos depoimentos, eu vou ter que ter uma retificação daquela pessoa que prestou o depoimento, certo? Para que eu possa dizer que isso é falso. Na terceira hipótese, descobrirem novas provas de inocência ou circunstâncias que determinem a autorização de diminuição especial da pena. Senhores, essa última hipótese de diminuição da pena é se o cara ainda estiver cumprindo a pena. Porque se o processo de pena já acabou, porque a revisão criminal cabe até depois da pena, ele só teria viabilidade se efetivamente o cara está cumprindo pena. E se o cara está cumprindo pena, consequentemente, o próprio juiz, se for o caso, o próprio réu, se for o caso, ele faz uma petição por intermédio do seu advogado e pede para o juiz de execução, se for o caso, aplicar aquela diminuição de pena. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que o cara foi condenado a uma pena de 20 anos. E na pena do crime que ele cometeu, hoje, por exemplo, foi editada uma nova legislação diminuindo a pena dele. Eu não preciso entrar com uma revisão criminal para diminuir a minha pena. Basta eu entrar com um pedido no juízo de execução e pedir para que ele adeque a minha pena à nova legislação. E por que isso? A gente sabe que uma nova lei, Direito Penal 1, uma nova lei que de qualquer forma favorecer o acusado, ela obrigatoriamente será retroativa. Então não há uma necessidade, se eu estou cumprindo a pena, não há uma necessidade de eu entrar com uma revisão criminal. Basta fazer um pedido no juiz da execução, que aí ele diminui a pena, se for o caso. Certo? E se for depois já do cumprido a pena, aí não faz mais sentido. O cara já cumpriu pena, vou diminuir o quê? Não tem sentido nenhum para isso. Certo? E novas provas de inocência do réu. Senhores, novas provas são provas que não foram analisadas na época do julgamento. O que significa novas provas? Não é que agora apareceu uma pessoa. Não. Essa pessoa já existia, já tinha na época que ninguém tinha conhecimento, que não foi analisada no processo. E quando ele fala novas provas, não é só pessoa, é qualquer tipo de prova, qualquer uma. Documental, qualquer uma. Certo?
Então, o que significa dizer? Significa dizer que, quando ele fala em novas provas que determinam a inocência do réu, eu posso ter revisão criminal? Ótimo. São provas que existiam à época, que não foram analisadas durante o processo, por isso que elas se denominam como novas. Novas porque elas não foram analisadas no processo, certo? Mas que existiam à época dos fatos, certo? Então vamos dar um caso concreto. Vamos imaginar que no caso do Bruno, a Elisa Samúdio apareça num vídeo. Eu pego aquele vídeo, entro com revisão criminal, dizendo que aquele vídeo se reporta àquela pessoa, que é uma prova, agora nesse caso é nova de forma efetiva, mas que se reporta o que não foi analisado anteriormente, no processo anterior. Então, o que acontece? Eu posso utilizar isso? Posso. Só que nesse caso, provavelmente, você não vai conseguir obter uma absolvição, porque o vídeo por si só não significa demonstrar, não significa que efetivamente a pessoa esteja viva. Eu tenho várias pessoas que se parecem e, consequentemente, vou precisar de uma prova pericial para isso. Então, o que significa dizer que existia lá atrás? Existia a possibilidade de eu fazer uma prova da efetiva, não é efetiva, que existia a possibilidade de eu fazer um exame pericial de que ela estava viva, de demonstrar que ela ainda estava viva no corpo dela, lá atrás, e que não foi feito. A prova existia lá atrás, ela já existia viva lá atrás. Quando eu falo nova prova nesse sentido, é essa interligação que se tem, aonde é um vídeo que não foi analisado, mas que a efetividade da produção, se ela morreu ou não, era possível ter sido feita lá atrás e que não foi feita à época. Legal? Então é nesse sentido que eu quero falar para vocês. Eu falo nova prova que não foi analisada lá atrás, mas que tinha na época para ser, que poderia ter sido analisada na época. Essa é a característica que se tem. No 624, nós já passamos para a competência de quem tem de quem pode fazer a revisão criminal, que ele vem dizendo quais são. E a regra é bem simples, senhores. Qual é a regra? A regra é: da segunda instância para cima, quem tem competência para revisar, para a revisão criminal é quem proferiu a sentença condenatória. Legal? Então, se a decisão condenatória foi dada pelo TJ, se a sentença condenatória foi dada pelo TJ, ele tem a competência para a revisão criminal. Se a decisão condenatória foi dada pelo STJ, a competência do STJ. Se a decisão condenatória foi dada pelo STF, a competência do STF. Preste atenção no que eu estou dizendo. Se a decisão que condenou for desses tribunais, a competência para revisão é desses tribunais. Se a decisão que condenou foi da primeira instância, a competência do Tribunal de Justiça ou do TRF, respectivamente, dependendo da situação. Aí você vai falar assim: professor, mas vamos imaginar que uma pessoa ela foi condenada na primeira instância e foi mantida a condenação na segunda instância. A segunda instância, ela não condenou. A segunda instância, ela manteve a condenação. Então, quando eu falo em decisão que condena, se quem condenou foi o juiz da primeira instância, a competência para revisão criminal é do TJ ou TRF. Se quem condenou foi o TJ ou o TRF, a competência para a revisão criminal é do TJ ou do TRF. Se quem condenou foi o STJ, a competência para a revisão criminal é do STJ. Se quem proferiu a condenação foi o STF, a competência para a revisão criminal é do STF. Então, a única que vai modificar é na primeira instância. Porque quem tem a capacidade de revisar a decisão condenatória da primeira instância será a segunda instância, que é o TJ ou o TRF, dependendo da matéria a ser debatida.
E no 630, para finalizando a revisão criminal, essa ação de revisão criminal, ele vem falando sobre a possibilidade de indenização pelos prejuízos sofridos em decorrência dessas situações, certo? Só que essa indenização pelos prejuízos sofridos, ela vai caber basicamente, senhores, na primeira hipótese, na segunda e na terceira primeira parte, certo? Em que sentido? Se eu tiver uma legislação, se eu tiver uma sentença condenatória que balizou uma pena fora da lei, cabível a condenação, dependendo da situação, porque eu posso alterar do crime de roubo para crime de furto e manter a mesma pena, não vai alterar nada, então não tem indenização nenhuma. Se a condenação se utilizou documento falso, aí cabe a indenização, se comprovar que ele foi condenado com base naquilo ali, cabe a indenização. Ação regressiva do Estado contra quem condenou, isso aí vocês vão analisar em outro conteúdo do direito, onde é cabível a ação regressiva desde que demonstre o dolo do servidor, né? Mas, enfim, você é feito de outra forma sobre isso, mas é cabível a indenização. Na terceira hipótese, que fala sobre a inocência, também é cabível a indenização, mas não é cabível na diminuição da pena. Por quê? Porque na diminuição da pena, ele basicamente ele cometeu o crime de acordo com o que foi determinado pela legislação e, consequentemente, você tem a diminuição de pena por si só não estira a conduta criminosa. Porém, cada caso é um caso, cada circunstância é uma circunstância, eu não posso generalizar dizendo que não cabe em todas elas. O 624 diz, o que eu estou dizendo é que a probabilidade que se tenha uma indenização é no inciso 1, 2 e 3, primeira parte. Nem na nulidade se cabe indenização, porque na nulidade eu vou reconhecer que o processo foi nulo, anula o processo e o processo volta da instância onde ele estava. Todos os atos posteriores vão ser anulados e ele vai voltar de onde ele parou. Então eu não tenho indenização nesse caso, certo? A indenização ela é feita de acordo com... Aí você vai botar os parâmetros, os valores, de acordo com a característica que você tem, os danos sofridos, danos materiais, emergentes e por aí vai, onde são definidos no Código Civil, salvo engano, né? Acho que é no Código Civil, fala sobre os danos, quais são os tipos de danos que se tem, e aí você vai fazer uma quantificação em relação a isso, certo? Na prática, eu não acho interessante pedir a indenização junto, porque o processo demora demais, é necessário você entrar apenas com a revisão criminal, pura e simplesmente, e nessa revisão criminal, onde você se aplica essa revisão criminal, depois se reconhecida, nada impede que você entre no cível, para que você possa pedir indenização no cível. Vai demorar mais tempo? Vai. Mas se você juntar essa indenização junto na revisão criminal, isso vai demorar muito tempo. Quem vai julgar esses casos são os juízes penais. Os juízes penais geralmente não têm essa familiaridade, não estou dizendo que eles não saibam, mas eles não possuem essa familiaridade de quantificar isso, e isso seria melhor, para mim, na prática, seria melhor fazer essa análise por intermédio do próprio juízo cível, que teria mais capacidade de entender os danos sofridos e, consequentemente, fazer. A legislação diz que eu posso determinar que a indenização pela revisão criminal se faça pelos prejuízos sofridos, mas na prática eu entendo que seria melhor você fazer uma distinção entre só com a revisão criminal e depois se fizer a revisão criminal, se você ganhar, transitar no julgado, você pega aquilo, já leva para o cível e no cível você já consegue demonstrar a sua lesão, o seu dano sofrido, porque eu já vou ter um reconhecimento de uma revisão criminal, de uma decisão do tribunal, aonde reconhece que houve erro nas condenações anteriores, certo? Interessante que o parágrafo 2 do 630 fala expressamente de duas situações, onde a indenização não será devida. Quando é que a indenização não será devida? Se o erro ou a injustiça da condenação
proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante. Ou seja, vamos imaginar que a condenação decorreu da própria conduta do agente. Legal? Então vamos imaginar o seguinte: eu fui processado e durante o processo, na minha oitiva, no meu interrogatório, eu confessei a atitude criminosa, dizendo que fui eu que pratiquei o crime, fui eu que cometi o crime e ponto final. O juiz me condena com base em outras provas, mas com base no meu depoimento. O meu depoimento é falso. Amanhã depois eu junto uma nova prova dizendo que eu não cometi o crime, que eu fiz aquilo ali apenas para poder me safar, apenas para me dar bem no âmbito onde eu morava, para tirar uma... A indenização não é devida. Eu posso entrar com revisão criminal, pedir a anulação da minha condenação porque o meu depoimento é falso, sem problema nenhum, isso é crível, isso é possível. Entretanto, a indenização ela não é plausível, ela não será devida nesse caso. Por que a indenização não vai ser devida? Porque o erro que teve a condenação decorreu de um próprio ato meu. É assim que se interpreta a norma. E a outra hipótese, que eu, de certa forma eu entendo de forma equivocada, mas é uma previsão legal, é que se a acusação houver sido meramente privada, ou seja, numa ação penal privada, aonde eu consiga ter uma prova que não fui eu que fiz, e aí eu vou pedir indenização. Eu acho que não é crível essa norma, mas enfim, existe posicionamento doutrinário dizendo que isso estaria errado, porque não poderia excluir de uma apreciação de uma indenização por conta dessa situação. Entretanto, a norma diz que não. Volto a dizer, existem posicionamentos doutrinários diferentes em relação a isso, mas o posicionamento majoritário é interpretação literal da norma. Se a norma diz que não cabe indenização numa ação praticamente ou meramente privada, não é crível que haja a indenização.